Hello, dear! Tudo bem com você? Bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Karina, eu fui au pair de 2007 a 2009 e hoje a gente vai falar sobre o tema gerenciando o estresse. Dica de bem-estar para au pairs. Vamos lá? Ok, dear. Então, o nosso tema de hoje é gerenciando o estresse. Bom, primeiro, o que é o estresse, né? O estresse são situações desafiadoras ou ameaçadoras e o nosso corpo responde a esse tipo de situações. Dear, como au pair, não tem nada mais desafiador e ameaçador. Olha, a vida da au pair é um estresse total. Desde que a gente chega na família, né? No dia do treinamento, nem tanto, porque parece que estamos de férias. Se você for pela Ápia ou pela Au Pair Care, com certeza você vai ter os 3 dias de treinamento e aí é uma festa, parece que a gente está de férias, a gente vai fazer o tour para Nova York. Mas, dear, quando a gente depois vai para a casa da família, meu Deus, começa o primeiro choque de estresse. Por quê? Porque você vai ter que se adaptar à nova cultura. Então, parece que a ficha aí cai, sabe? Quando a gente chega na família, aí parece, bom, e agora, meu Deus, vou ter que ficar aqui um ano. Então, a adaptação à cultura, ao dia a dia da host family é a primeira causa de estresse. Eu me lembro muito bem quando eu cheguei e a minha host, a minha família, não era muito organizada. Então, eu tive a impressão de que eles estavam de mudança quando eu cheguei. E eu perguntei para minha host, eu falei assim, Deb, você tá se mudando? Aí ela, não. Aí eu pensei assim, nossa, que desordem é essa, né? Tudo encaixa. E assim foi, dear. Os dias foram se passando e aquelas coisas continuaram na caixa. E de vez em quando ela pegava aquela caixa e movia a caixa do lugar, mas sempre uma bagunça. Então eu aprendi que a cultura da casa era aquela. Eles eram desorganizados e até um pouco sujinhos. Então, me adaptar a essa cultura da casa, eu não sei se todos os americanos são assim, a minha família pelo menos era. Então, me gerou um estresse enorme. Eu lembro que eu chorava todos os dias e eu chorei por um mês. Então, dear, assim, essa adaptação, ela é muito difícil no começo, mas dá tudo certo, porque eu fiquei um ano nessa casa, ok? Então, adaptar a nova cultura pode gerar um estresse. Outra coisa que pode gerar um estresse é a responsabilidade que a gente tem com as kids. Então, por mais que a gente sabe qual vai ser a nossa schedule, né? A gente sabe quando, antes de partir, né? Antes de ir para os Estados Unidos, a gente já sabe toda a nossa schedule. Mas quando a gente chega lá e você, na segunda-feira, sua host vai trabalhar, seu host vai trabalhar e de repente você está ali com as kids e você tem as suas responsabilidades, aí bate também o estresse, porque você está se adaptando à cultura, aí tem as responsabilidades, tem a questão da língua também, que às vezes a sua host vai te dar uma orientação e você não entendeu muito bem o que fazer, então isso vai gerando um estresse, né? Por causa das responsabilidades, as coisas que você tem para fazer, fora toda a carga cultural que você está carregando, ok? Mas é normal. Uma outra causa de estresse
é saudade, né? Homesickness, a famosa homesickness. Você começa a sentir muita falta de tudo do Brasil. Tudo que acontece aqui no Brasil, você gostaria de estar participando, um barbecue que os seus amigos fazem e te mandam fotos. E não é por mal que eles fazem isso, porque eles também estão com saudade de você, sua família, seus amigos. Mas aquilo vai te gerando um negócio assim, dentro da gente que você começa. Eu lembro que eu comecei a riscar dias no meu calendário, assim, para ver quanto faltava para eu voltar para o Brasil. Eu não recomendo fazer isso, porque quanto mais você risca os dias, parece que nunca vai chegar o dia de voltar para casa, sabe? Então não faça isso. Vai levando a sua rotina, o seu dia, sem pensar muito aqui no Brasil. Mas isso gera, sim, um estresse enorme, dear. E às vezes, o que é o problema do estresse? O problema é que a gente não sente, claro, a gente sente que você tá mais triste, que tá mais chorosa, mas a gente não vê a proporção do estresse. A gente só vai ver mesmo quando tem um burnout, né? Que é aquele pico de estresse que aí o seu corpo reage mesmo, você começa a ter doenças. Eu tinha muita dor de ouvido e eu acho que também não é só pelo fato do estresse, mas também eu morei em Ohio. Ohio é uma cidade muito fria, tinha muita dificuldade com a neve no começo. Então, é claro que esse fator também contribuiu com as minhas infecções de ouvido, mas eu acho também que foi o estresse acumulado, né? E o corpo começa a reagir. Então, dear, se você vê, já que o seu cabelo está caindo mais, né? Que você fica irritada por pouca coisa, que você está muito chorona, ou que você está assim, muito agitada, são sinais que o estresse está fazendo parte ali da sua vida. E é normal, Dia, por todas essas situações que eu citei lá atrás. A adaptação à nova cultura, o peso das responsabilidades e a saudade de casa. Então, o que fazer então, né? O que fazer para gerenciar o estresse que é inevitável? Bom, eu nunca fui muito fã de exercício físico, não gosto muito de academia, mas nos Estados Unidos eu me matriculei numa academia. A minha amiga Mariela, ela gostava muito de ir, ela falou, cá, vamos, vai ser bom para você, né? E eu me matriculei, a gente ia. Então, isso me ajudou muito a aliviar o estresse do dia. Lá na academia, eu ficava um pouco estressada na esteira, mas me aliviava o estresse de casa, né? Eu não pensava mais nas kids, eu não pensava mais na saudade de casa. Então, eu comecei a criar esse hábito de fazer exercício físico. Então, eu ia para academia. Você pode, dependendo da onde você mora, você pode correr, se você gosta, andar. Lá na minha cidade, quando eu morei em Shaker Heights, é uma cidade muito plana. Então, caminhar era legal, a gente caminhava, em vez de pegar o carro para ir numa Starbucks, eu ia a pé. Então, comecei a fazer alguns exercícios físicos, né? Outra coisa que nos ajuda a gerenciar o estresse é a rotina. Você precisa ter uma rotina, né? Como au pair, nós temos a rotina da família, da casa, tem horário para levar as crianças no colégio, ou tem horário para dar comida, tem horário para fazer o jantar. Então,
a gente tem uma rotina com a família, mas é importante que você estabeleça uma rotina pessoal também. Eu gostava muito de, quando eu estava off, de ir para Starbucks. Então, eu incluí isso na minha rotina. Pelo menos 3 vezes por semana, eu e as minhas amigas, a gente se encontrava na Starbucks para tomar um café, para papear, para dar risada. Então, a gente fez disso uma rotina. É claro que vai depender da sua schedule, da schedule das suas amigas, mas se você conseguir fazer isso com amigos ou pelo menos sozinha, fazer alguma coisa que te dê prazer e colocar isso na sua rotina, vai te ajudar muito a gerenciar o estresse. Outra coisa também que eu comecei a fazer foi cuidar mais de mim, né? Skincare, essas coisas eu nunca liguei muito aqui no Brasil e confesso que não ligo muito, não me cuido muito aqui. Mas lá como os produtos também são bem mais baratos, né, dear? Outra coisa que eu sinto muita falta dos Estados Unidos é pagar um preço justo por um produto bom. Então eu nunca tive essas coisas, Victoria's Secret, sabe? Na época que eu fui au pair, isso era o bambambam da época, era creme da Victoria's Secret. Então, eu tinha muitos cremes, nunca fui de passar nada assim no rosto, mas lá eu comecei, porque, sabe aquela marca Clinique? Ai, dia tão barato lá, Clinique. Então, eu comprava Clinique, passava, e comecei a ter essa rotina de cuidados pessoais, que eu nunca tive, e quando eu voltei, perdi também. Eu não mantive esse hábito, né? Mas comecei a me cuidar lá, fazer skincare, nem chamava isso, agora tá na moda, né? Chamar skincare. Então, comecei a cuidar de mim, então isso também me aliviava o estresse, né? Colocava lá uma série que eu gostava na TV e fazia os meus cuidados pessoais com produtos maravilhosos, né? Assistindo a minha série lá favorita, né? Então isso também ajuda. Uma outra coisa que pode te ajudar muito é o sono, a qualidade do sono. Às vezes, a gente quer aproveitar muita coisa, sair de semana. Se você não tem curfew na família, eu não tinha curfew, que é a hora para chegar em casa, né? Então, eu acabava às vezes saindo de quarta, de quinta, né? Chegando tarde, dormindo pouco. E como eu tinha as minhas responsabilidades do dia seguinte, então eu nunca deixei, né? Eu acordava 5 da manhã, dia para levar a Rachel no ice skating às 6. Então, não importava o horário que eu chegasse em casa, a minha responsabilidade era acordar às 5. Então, às vezes eu fazia isso e eu sentia que o meu estresse naquela semana ou naquele mês aumentava, né? Então, o sono é muito importante, você dormir. Eu, Karina, preciso de 8 horas de sono, por exemplo, para me sentir bem. Então, é importante você cuidar do sono, dear. Eu sei que a gente quer fazer muitas coisas, né? Sair com as amigas ou simplesmente sair da casa, né? Só para desligar e ficar off, né? Mas a qualidade do seu sono é muito importante para você não acumular estresse, né? Então, durma, dear, durma, ok? E, por fim, eu acho que a socialização, né? Você fazer amizades novas, que esse também é um dos objetivos do intercâmbio, né? Nós fazemos amizades novas, conhecer pessoas de outros lugares, né? Se divertir. Então, a socialização, até com a sua host family mesmo, né? Ser sociável com eles, não, eu sei que é uma relação
de trabalho, dear. Né? Muitas meninas se iludem achando que vai ser parte da família. Assim, eles não tratam a au pair mal, eu nunca fui tratada mal, mas também não era parte da família. E apesar de ser uma situação profissional, né, a gente trabalha, depois que a gente está off, a gente vai para o nosso quarto, mas isso por meses, por um ano, vai gerando um estresse, porque afinal você mora com eles. Então, socializar com eles também é importante ter ter um tempo com sua host no jantar, por exemplo, depois do jantar, depois que as kids forem para a cama, a minha host me perguntava como que foi o dia. Então, assim, coisas pequenas, não precisa ficar batendo um papão ali com a sua host, né? Mas um pouco de socialização ajuda também a gerenciar esse estresse de morar com a família, sabe? Morar com eles e trabalhar para eles é muito estressante no fim do dia, porque aqui no Brasil, quando você tem um dia estressante no trabalho, você fecha a porta do seu trabalho e vai para sua casa, né? Lá não, lá você está em casa, então você está no trabalho e está em casa. Isso é muito estressante. Às vezes, socializar com a sua host, esquecer um pouco, né, que ela é sua boss, né, que ela é sua chefe, ajuda a gerenciar o estresse. Ok, dear? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero do meu coração que você não fique tão estressada, mas se você se estressar, você lembre dessas dicas que eu te dei, faça exercício, tenha sua rotina, socialize, cuide de você, faça um skincare e durma, ok? Isso vai te ajudar muito. Então, para você não perder nenhum vídeo do nosso canal, já clica aqui no sininho, se inscreva para não perder nada, porque eu posto dica toda semana. Um beijo para você e até semana que vem.